Fala pessoal do canal Radiologia, hoje eu vou trazer um caso clínico de uma alteração Lee-Hydes-M, como interpretar. O Lee-Hydes-M é uma das categorias do protocolo Lee-Hydes, tá? É uma das mais difíceis da gente classificar, e eu vou tentar, dentro desse caso clínico, passar algumas dicas para vocês que facilitem esse tipo de classificação. Então vamos lá, tratava-se de uma paciente de sexo feminino, 59 anos, portadora de hepatite pelo vírus B. Ela era HbAg negativo, carga viral negativa há anos, chaio já, uma hepatopatia bem compensada, vinha de rastreio de CHC com ultrassons semestrais, já tinha tido um carcinoma hepatocelular há 6 anos com tratamento cirúrgico. E o último ultrassom identificou nódulo hepático pubecoico no segmento 7, que gerou uma tomografia e posteriormente uma ressonância magnética. Então a gente vai à tomografia e depois à ressonância dessa paciente. Então vamos lá, vou montar aqui para vocês a tomografia da inicial. Nós temos aqui uma fase sem contraste, uma fase arterial, uma fase portal e uma fase tardia. Eu vou rolar aqui para vocês e já vamos lá na área de preocupação, ali segmento 7/8, a formação nodular, talvez melhor apreciado aqui nessa fase portal, né? Então observe aqui na fase portal, vou ampliar todas as fases para vocês aqui, para vocês verem um pouco melhor, tá? Uma imagem nodular. Repare que ela não tem hipervascularização, tá? Ela é hipodensa na fase pré-contraste, hipodensa em fase de portal e fase tardia, talvez até meio hipodensa, né, ou isodensa nessa fase arterial, ok? Tá? Antes de seguirmos para a fase da ressonância magnética, vamos acompanhar aqui na fase portal. Vocês poderiam me perguntar, será que eu posso classificar num paciente que não tem aspecto morfológico de hepatopatia crônica o protocolo Lee-Hydes, tá? Repare que o contorno é relativamente irregular, eu não tenho um aumento volumétrico específico, não atrofiei muito meu lobo direito, não cresci muito meu lobo esquerdo, tá? Então, essa é uma pergunta que vocês podem se fazer, e no protocolo Lee-Hydes, se primeiro o paciente tem hepatite por vírus B, independente do aspecto morfológico, hepatopatia crônica pelo vírus B você pode classificar, e o paciente que já teve carcinoma hepatocelular você pode classificar, tá? Um outro aspecto importante aqui pra gente, antes da gente entrar lá, é o tamanho da lesão. Isso vai ser um critério que a gente vai utilizar, né? Então vamos mensurar aqui o tamanho da lesão, né? Tá batendo aqui, ó, em torno de 2,5, 2,6 centímetros, tá bom? Vamos agora à ressonância magnética. Na ressonância magnética vamos começar, como sempre começamos na análise, né? Ponderação T2, plano axial e plano coronal, tá? Então vou tirar aqui a tomografia e vou iniciar a ressonância magnética. Então, no plano coronal, a gente vai observar a lesão no segmento 7, tá aqui a lesão, ó, é uma lesão com um sinal discretamente elevado na ponderação T2, não me auxiliou muito. Geralmente dentro do protocolo Lee-Hydes, um recurso auxiliar que você pode utilizar e que sugere benignidade é quando a lesão tem um marcante hipersinal em T2. Esse hipersinal discreto, ele pode estar associado a uma série de lesões, inclusive as preocupantes, né, do carcinoma hepatocelular. De novo, gente, repara que não há muito sinal de hepatopatia crônica nesse paciente, não tem esplenomegalia, não tem colateral, entretanto, é um paciente portador de hepatopatia crônica pelo vírus B, tá? E além disso, ele tem um passado de carcinoma hepatocelular, são dois aspectos que já permitem a gente classificar o protocolo Lee-Hydes. Dando continuidade, vou botar as sequências em fase e fora de fase, tá? Nas sequências em fase e fora de fase, para ver se há gordura e sangramento na lesão. E não me parece ter, ó, a lesão tem um comportamento de nódulo hipointenso em fase fora de fase, com ausência de gordura e ausência de sangramento pelo método. Já vou mostrar aqui para vocês o estudo da dinâmica de impregnação no meio de contraste venoso, tá? Que ele também é fundamental para a gente caracterizar se há ou não a possibilidade de carcinoma hepatocelular, o grande objetivo aqui da gente. Então vamos botar aqui a fase sem contraste, vamos botar aqui a fase arterial, vamos botar aqui a fase portal, tá? Então, ó, tá a minha lesão aqui, localizada no segmento 7. Repara que ela efetivamente não tem hipervascularização, ó. Não tem hipervascularização. E repare que ela tem um discreto hiporrealce na fase portal, né? Tá aqui a lesão com discreto hiporrealce na fase portal, ok? Tá? Então, e por fim eu vou botar o que me preocupou nesse caso, que foi a ponderação e difusão. Quando eu olhei a ponderação e difusão, tá?
eu falei, opa, a gente precisa ter um cuidado a mais com esse tipo de lesão. Então, vou botar a ponderação em difusão, tá? E vou botar o mapa de ADC. Tá? Vou botar já de uma forma ampliada, já vou trabalhar aqui com o meu maior valor de B. Ao nível da lesão, vou subir aqui um pouquinho, ó, ao nível da lesão, e olha o que a gente tem aqui, ó. Olha o grau de restrição de fusibilidade da água. Então, esse é o maior valor de B. Olha o meu mapa de ADC. Olha, por exemplo, a medula, né, que tem também uma restrição fisiológica de fusibilidade da água, com um aspecto bem similar tanto na difusão quanto no mapa de ADC. Nessas duas situações, eu realmente fiquei bastante preocupado com esse tipo de lesão, tá? E, em resumo, era uma lesão focal sólida, hipovascular, com 2,6 centímetros, sem sangramento, sem gordura, né, com sinal moderadamente elevado em T2. A gente efetivamente não conseguia caracterizar a hipervascularização, que é o dado importante. Eu não tinha cápsula, eu não tinha exame para bancar critério de crescimento, tá? Mas eu tinha uma importante restrição de fusibilidade da água. Vamos entender como a gente pode utilizar essas informações para fazer a nossa categorização Lee-Hades. Vamos voltar à apresentação, tá? E o Lee-Hades, ele tem essas categorias, tá? As categorias são lesão não categorizável, quando o exame ficou de baixa qualidade para você classificar a lesão. Eu vou de Lee-Hades 1 a Lee-Hades 5, sendo que Lee-Hades 1 é lesão definitivamente benigna, Lee-Hades 5 é lesão definitivamente carcinoma hepatocelular, Lee-Hades 2 muito provavelmente benigna, Lee-Hades 4 muito provavelmente CHC, Lee-Hades 3 é uma lesão indeterminada, não consigo classificar. Lee-Hades M é o que a gente vai estudar, é uma lesão que tem aspecto de malignidade, mas eu não preencho o critério para Lee-Hades 5, e Lee-Hades que eu tenho aspecto de tumor na veia, né, o Lee-Hades TIV, tá? Só que não é mais ou menos essa ordem que você tem que fazer essa classificação, tá? Eu não vou começar, não, é isso, depois é isso, depois é isso, depois é isso. O próprio Lee-Hades, o protocolo Lee-Hades, gente, ele é extremamente didático. Eu convido vocês, né, a procurarem, vai no Google, escreve Lee-Hades V 2018, tem uma opção em português, inclusive, que eu ajudei a fazer a tradução, né, está sensacional, extremamente didático. Ele te oferece a forma, né, evolutiva de como você vai tentar classificar a sua lesão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se a lesão é passível de ser categorizada. Se ela não for, ela já para aqui, ó, lesão não categorizada. Segunda etapa é ver os vasos e ver se você tem critério para tumor na veia. E aí sim você começa com Lee-Hades 2, que são as lesões benignas. Depois que você seguiu isso, você vai e coloca a possibilidade de ser o Lee-Hades M. Então, o Lee-Hades M comanda precoce nesse raciocínio. E só depois você vai para um template para tentar classificar entre Lee-Hades 3, Lee-Hades 4 e Lee-Hades 5. Então, é essa evolução que você deve dar à sua alteração focal para caracterizar se é ou não. Então, ó, esse é o template. E geralmente eu entrava na minha análise já dentro desse template. Ou seja, fazia errado a forma evolutiva de classificação. Imagine se a gente classificasse essa lesão com essas características nesse template. Então, vamos lá. A lesão ela é hipovascular, então eu já vou matar, ó, essas opções de categorização. O tamanho da lesão também, ó, é uma lesão acima de 2 centímetros. Então, lesão menor que 2 centímetros eu vou matar, tá? Eu não tenho nenhum critério desses grandes para poder caracterizar a lesão. Ela não lava, ela não tem cápsula, eu não tenho critério de crescimento para lesão. Portanto, minha ideia era matar aqui, ó, e ficar com 0 desses critérios, categorizando ela como Lee-Hades 3. Entretanto, existe um aspecto que chama recursos auxiliares, que podem tanto gerar uma ideia de maior benignidade ou uma ideia de maior chance de malignidade para a minha lesão. E uma dessas características importantes é a restrição de fusibilidade da água. Então, eu poderia jogar de Lee-Hades 3 para Lee-Hades 4, por quanto do recurso auxiliar e categorizar ele como Lee-Hades 4. Mas, com isso, eu estaria bypassando etapas de classificação. Eu estaria bypassando se ela pode ser Lee-Hades não classificável, TIV, Lee-Hades 1, Lee-Hades 2 e principalmente o nosso Lee-Hades M. Então, é importante que a gente entenda o nosso Lee-Hades M. Esse é um artigo que eu convido também vocês a darem uma lida, da Abdominal Radiology. Inclusive, um dos autores, né, é o meu colega Eduardo Costa. O Eduardo teve um tempo em San Diego, com o Blood Ceiling, que era um mentor do Lee-Hades. Então, ele tem bastante conhecimento sobre o tema, e o grupo, né, também tem bastante conhecimento. Então, o Lee-Hades M, como você deve entender, quais são os critérios que eu devo... isso pode ser um Lee-Hades M. Então, aspecto de massa targetoide. Esse targetoide, eu convido, vocês vão lá no Lee-Hades, né, tem algumas opções, mas nada mais é do que o achado, ele está em halo. A restrição de fusão, ela está em halo. A impregnação hipervascular, ela está em halo,
né? E ela forma um aspecto de alvo para minha lesão, tá? Se a lesão não for com esse aspecto targetoide, ela pode ter um padrão infiltrativo, entretanto, sem tivetivo, porque se tivetivo eu já matei a classificação aqui em cima. Tá? Marcada a restrição à difusão. Olha o nosso caso aqui, gente, uma marcante restrição de fusibilidade da água. Então, por isso que a gente tem que jogar aquela lesão não como Lee-Haddes 4, e sim como Lee-Haddes M. Necrose com severa isquemia e outro achado que o radiologista julgue, a possibilidade de ser uma malignidade não CHC, e todas essas eu não posso ter critério de Lee-Haddes 5, tá? E um outro dado também bastante interessante do artigo é que ele coloca, se você tiver com dúvidas entre Lee-Haddes 4 ou 5 e Lee-Haddes M, você deve categorizar como Lee-Haddes M. E se você tiver com dúvida entre Lee-Haddes 3 e Lee-Haddes M, você deve jogar para Lee-Haddes 3, tá? Então esse desempate deve ser feito dessa maneira. Além disso, o artigo ele te orienta a você passar a possibilidade de que malignidade é seu Lee-Haddes M. Se ele tem um aspecto infiltrativo, pensar em carcinoma hepatocelular. Com essas características aqui, gente, pensar pode ser um CHC atípico, ou pode ser uma malignidade que não seja CHC. Padrão em alvo, principalmente com um componente de colangiocarcinoma, ou um colangiocarcinoma, ou um hepatocolangiocarcinoma. E você também pode categorizar como etiologia incerta, tá? Então foi essa classificação que a gente botou no nosso laudo. Então a impressão diagnóstica com uma lesão nodular com difusão restrita e hipovascular no segmento 6, categorizada como Lee-Haddes M, possibilidade de colangiocarcinoma deve ser considerada. Então, pelo comportamento hipovascular e pela restrição de difusão, a gente pensou na possibilidade de uma colangiocarcinoma para aquela lesão. Entretanto, quem vai definir isso é a histopatologia. Esse paciente foi histopatologia, o diagnóstico final desse paciente foi um carcinoma hepatocelular bem diferenciado. Possivelmente bem diferenciado porque ele não ganhou o vaso não pareado, por isso ele não era hipervascular. Ele ainda tinha algum grau de veias porta, então ele não fazia uma grande lavagem no estudo tardio, no estudo portal. Tá? Entretanto, ele já tinha ganhado uma quantidade de célula razoável para permitir, pelo aumento de membranas citoplasmáticas, né, um aumento da restrição de fusibilidade da água no território da lesão nodular. Okay? Então, alguns pontos de aprendizado. O que é o Lee-Haddes M? É uma alteração com alta probabilidade de ser maligna, porém ela não preenche critério para o Lee-Haddes 5, que é o CHC clássico. Quais exemplos de Lee-Haddes M que tem na literatura que a gente pode encontrar? Lee-Haddes M atípico, colangiocarcinoma, hepatocolangiocarcinoma, metástase, hemangiodotelioma esclerosado, abscesso de formação. Então, observem, gente, pode ter lesão benigna que pode simular malignidade, tá? Usem esse algoritmo na hora evolutiva de vocês classificarem, então veja se ela é não categorizável, se ela é TIV, Lee-Haddes 1 e 2, aí sim o Lee-Haddes M e depois um template entre 3, 4 e 5. Na dúvida entre Lee-Haddes M 4 e 5, Lee-Haddes M, na dúvida entre Lee-Haddes M, Lee-Haddes 3, Lee-Haddes 3, né? E tente passar a ideia de que é o seu Lee-Haddes, né? Se tiver aspecto em alvo, né? Apresentação infiltrativa, marcante restrição de fusibilidade da água, importante necrose ou hemorragia, outros aspectos que você julgue malignidade e sem que haja critério de Lee-Haddes 5, que nos motivou a jogar como Lee-Haddes M, nesse caso foi restrição à difusibilidade da água. E por fim, se você chegou à ideia que é o Lee-Haddes M, tente direcionar esse diagnóstico. Provável CHC, provável CHC atípico, provável colangio, provável hepatocolangio ou de etiologia incerta. Ok, gente? Espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.